As ações da Mitre estão em queda livre após a companhia divulgar os seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. Nesse vídeo aqui nós vamos dar uma olhada nesse resultado, entender por que as ações caíram tanto e, obviamente, eu darei a minha opinião e também vou contar para vocês o que eu pretendo fazer com as minhas ações da Mitre diante desse cenário. Então vem comigo, assiste o vídeo até o final e já aproveita, deixa o teu like e te inscreve no canal. Quando a gente olha somente para o resultado da Mitre e isola qualquer outro fator, na minha opinião, o resultado foi neutro, foi mediano. Não foi um resultado excelente, obviamente, mas também não foi um resultado desastroso. Apesar da performance muito ruim das ações, que mais na frente nós vamos entender o porquê isso aconteceu, tivemos pontos positivos no resultado divulgado pela Mitre. Por exemplo, em lançamentos, a Mitre lançou 1,5 bilhão em VGV no ano de 2023, que é justamente o valor que a Mitre sempre se propôs a lançar. Então ela entregou o que ela havia proposto lá no início, isso é bem positivo. Além disso, somente no quarto trimestre, a Mitre entregou em vendas líquidas 314,3 milhões de reais. E se a gente colocar todo o ano de 2023, a empresa entregou 1 bilhão de reais em vendas líquidas. E o VSO, que é o valor sobre oferta, que basicamente serve para a gente medir a velocidade de vendas de uma construtora, de uma incorporadora, e é um índice, é um indicador muito importante no setor, ficou em 31,4%, o que é um patamar bastante aceitável e está em linha com as melhores empresas do setor. E com esse bom ritmo de lançamentos e bom ritmo de vendas, na minha opinião, a Mitre entregou em 2023, no ano fechado, uma receita líquida de 926,3 milhões de reais e um lucro líquido de 90,3 milhões de reais. Isso gerou para a companhia um ROI ao final do quarto trimestre de 2023 de 8,9%. E com esses resultados, a Mitre conseguiu entregar no quarto trimestre de 2023 uma geração de caixa positiva de 39,6 milhões de reais. E com isso, a companhia também conseguiu diminuir a sua alavancagem, diminuir a sua dívida, o que é um ponto bastante importante para uma empresa como a Mitre. A empresa está com um bom ritmo de lançamentos, um bom ritmo de vendas, está com um ROI na casa de 8,9%, o que para mim sempre foi um dos alicerces que sustentavam a tese de Mitre. Isso porque uma empresa que tem um ROI na casa de 9% não deveria negociar a metade do seu valor patrimonial. E além de tudo isso, a companhia já começou a gerar caixa no quarto trimestre de 2023 e espera-se uma geração de caixa ainda maior para esse primeiro trimestre de 2024, o que nos permite projetar bons dividendos para esse ano. E por falar em dividendos, juntamente com a divulgação desse resultado do quarto trimestre, a Mitre anunciou que vai distribuir mais ou menos 14 milhões de reais em dividendos, o que daria por volta de 13 centavos por ação. E esses 13 centavos seriam pagos mensalmente em 5 parcelas, de abril até agosto desse ano, o que dá um dividend yield mais ou menos de 0,5% ao mês, quase como se fosse um fundo imobiliário. E a tendência é que mais dividendos, como eu já comentei, sejam anunciados durante o ano de 2024 por conta dessa geração de caixa que a gente espera da companhia. Esses foram os pontos positivos do balanço. Mas, obviamente, se as ações caíram mais de 16% após a divulgação do resultado, certamente nós também tivemos pontos negativos. Ou melhor, tivemos um grande ponto negativo nesse resultado da Mitre. Esse ponto negativo foi a margem bruta. E eu já falei em outros vídeos do meu canal que um dos grandes problemas da Mitre nos últimos trimestres era justamente a sua margem bruta. A margem bruta ajustada da Mitre, historicamente, sempre girou em torno de 30% a 35%. No entanto, desde o início de 2023, essa margem bruta caiu drasticamente para casa dos 23%. E segundo a companhia, a margem bruta teve essa queda forte porque começaram a entrar no seu balanço muitos empreendimentos que vinham lá da época da pandemia. Esses empreendimentos acabaram tendo uma margem, um retorno bem menor do que a média da Mitre. Isso porque esses empreendimentos foram lançados lá na época da pandemia, foram vendidos, e o que a gente viu após a pandemia, com todos os efeitos que a gente conhece, foi que o preço das matérias-primas
simplesmente explodiu e contraiu muito a margem de todas as construtoras. E a própria Mitre falou que nós veríamos uma evolução na margem bruta de forma sequencial e que essa margem bruta atingiria os patamares históricos entre 30% e 35% ao final de 2024. Porém, o que nós vimos nesse quarto trimestre de 2023 foi justamente o contrário. A margem bruta ajustada da Mitre caiu de 25,6% no terceiro trimestre de 2023 para 24,1% no quarto trimestre de 2023. Uma queda de mais ou menos 1,5 ponto percentual. E eu sei que agora muito investidor vai se perguntar, será que faz sentido só esse ponto negativo referente à queda na margem bruta fazer com que as ações derretessem como derreteram? Na minha opinião, faz sentido, é justificável e inclusive é algo bastante grave. Isso porque quando nós conversávamos com qualquer analista, com qualquer gestor, com qualquer pessoa que tivesse contato com a companhia, todo mundo ouviu o mesmo discurso por parte da Mitre. A Mitre sempre deixou claro que a margem bruta iria subir de forma sequencial, ou seja, todo mundo esperava uma elevação na margem bruta, inclusive nesse quarto trimestre de 2023. Em outras palavras, a empresa bateu uma informação para praticamente todo o mercado e na hora do resultado entregou algo completamente diferente. Isso, na minha opinião, é bastante grave. E no caso da Mitre existem alguns agravantes. Nós tivemos no fim do ano passado aquele evento da compra da Mitre dos terrenos lá em Trancoso, quando a própria empresa comprou terrenos do seu controlador. E no início desse ano, nós tivemos um outro evento onde o controlador da companhia, o Fabrício Mitre, precisou vender mais ou menos 10% das ações da companhia a mercado por conta de dívidas que ele tinha na pessoa física. E na minha opinião, dessa vez é um pouco pior do que as outras vezes. Porque nas outras vezes, as duas quebras de confiança que nós tivemos, elas não impactavam diretamente na operação e no valuation da companhia. No entanto, essa questão agora de uma margem bruta demorando mais tempo para se recuperar, ela acaba batendo diretamente na operação e no valuation da empresa. Por exemplo, eu projetava para a Mitre nesse ano de 2024 um lucro líquido entre 120 e 130 milhões de reais. No entanto, com a margem bruta dando essa caída no quarto trimestre e a própria companhia no call de resultados comentou que não espera uma elevação muito relevante da margem bruta no primeiro trimestre desse ano. Então, com tudo isso, eu preciso rever essa minha estimativa de lucro. Eu não acredito mais que a Mitre vai entregar um lucro entre 120 e 130 milhões de reais. Com essa margem bruta demorando mais tempo para se recuperar, certamente a Mitre vai ter um lucro menor e, consequentemente, também dividendos e um dividend yield menor em 2024. E agora vem a pergunta mais importante. Cleison, depois de tudo isso o que você comentou, o que você pretende fazer com as suas ações da Mitre? Bom, como eu já comentei com vocês, o balanço teve pontos positivos e também teve alguns pontos muito negativos. Só que a gente não pode olhar somente para o balanço. Nós temos que olhar para um todo, principalmente quando a gente coloca o nosso dinheiro em uma companhia. E na minha opinião, esse episódio da Mitre, essa quebra de confiança, esse misguidance com o mercado, é algo muito grave. Quando a gente analisa uma empresa, seja um investidor pessoa física, um analista, um gestor, seja quem for, a gente precisa ter confiança nas informações que a empresa nos passa. Se a gente não pode ter confiança naquilo que sai da boca do diretor, do CFO, do CEO, aí fica muito complicado de trabalhar e de colocar o nosso dinheiro, de confiar naquela companhia para fazer o nosso dinheiro render e prosperar. Então, por conta dessa má comunicação, dessa quebra de confiança e também porque eu vou ter que rever as minhas estimativas com essa margem bruta demorando mais tempo a se recuperar, nesse momento eu vou vender as minhas ações de Mitre e vou ficar de fora da companhia acompanhando o que ela vai entregar nos próximos trimestres. A Mitre segue sendo uma empresa muito barata. Como eu já comentei lá no início do vídeo, uma empresa que tem um ROI na casa de 9% não deveria negociar a metade do seu valor patrimonial. No entanto, com todos esses problemas recentes, quebras de confiança, problemas de governança,
a Mitre pode acabar sendo uma ação esquecida, descartada pelo mercado. E o mais importante de tudo é que eu, como investidor, não me sinto mais tão confortável em ficar investido, comprado nas ações da Mitre. Se no primeiro, segundo ou terceiro trimestre desse ano a Mitre entregar uma recuperação importante na sua margem bruta, aí com certeza eu vou considerar voltar a montar posição nas ações da Mitre. Mas atualmente, no cenário que se desenha, eu prefiro e fico mais confortável estando de fora da Mitre. E aqui eu quero passar uma lição muito importante para todo mundo que está me assistindo. Nós não podemos ter compromisso com o erro. Eu acreditava sim na tese, ainda acho que tem potencial, mas eu tinha algumas premissas que eu queria que a empresa me entregasse. A partir do momento que a empresa não cumpre ou não entrega com aquelas premissas que eu tenho, eu sou obrigado, como investidor e por ter respeito ao meu dinheiro, a reavaliar essa tese. Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, eu não sei como as ações da Mitre vão fechar na segunda-feira, mas no preço de fechamento de sexta, que é na casa de 4,85, eu tô praticamente no 0 a 0, tô até com um pouquinho de prejuízo, eu acho. Mas isso não importa, prejuízo, lucro, preço médio é tudo balela. Se a empresa não cumpriu com as premissas estabelecidas e não entregou o que eu queria, eu vendo o papel na hora e vou buscar outras oportunidades, até porque nós estamos em um momento de mercado cheio de excelentes oportunidades de investimento. E eu já sei muito bem como eu vou investir esse dinheiro que eu vou levantar com a venda das ações da Mitre. Para você descobrir como eu vou investir esse dinheiro, vai ter que entrar lá no meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram tá aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. E já aproveita que tu tá entrando aí no comentário fixado e na descrição atrás do link do meu Telegram e também dá uma conferida, porque aí mesmo tu vai encontrar o link para minha assessoria e para minha mentoria de investimentos. Se você quer investir com a minha ajuda, com as minhas análises no dia a dia, clique em um desses links, preencha o formulário que eu mesmo vou te chamar. Além disso, obviamente, manda aqui nos comentários a tua opinião sobre a Mitre. Tu acha que eu fiz certo? Tu acha que eu fiz errado? Enfim, manda a tua opinião aqui e fica à vontade para comentar. E também não esquece de deixar o like no vídeo, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com todos os teus amigos e de te inscrever no canal para sempre estar fortalecendo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.